Bom dia. Está conosco aí também o Dr. Roberto Baumgartner. Bom dia, Dr. Roberto. Bom dia a todos. Iniciamos agora mais um encontro aí entre diversos grupos de RH, esse encontro mensal que o grupo CRI nos proporciona, sempre com um debate muito interessante de atualização, que esse é o objetivo de todos aqui, aprender um pouquinho mais um com o outro. Lúcia, eu passo a bola para você. Por favor, inicie com a sua colocação sobre a reforma administrativa, dando um panorama geral. Bom dia a todos. Bom, esta é a última reunião que a gente faz conjunta do ano, é a última reunião convencional, né? Que normalmente em dezembro a gente vai para uma reunião de confraternização. E antes de mais nada, eu queria agradecer a participação dos vários grupos na pessoa dos seus coordenadores, o Carlos, que está aí presente, a Érica, do grupo Reflexão e GRH, o pessoal do Diógenes, que é a Luciana e a Beth, enfim, o Lumen já é o Paulo, que está aí pilotando o evento, então um agradecimento a todos vocês. Bom, vamos direto ao assunto, então. Nós passamos, como eu falei já anteriormente, por vários ciclos. O ciclo dos militares, depois o ciclo dos governos social-petistas. Durante esses 20 anos de cada ciclo, quer dizer assim, o que se houve foi um inchaço do Estado, quer dizer assim, o Estado cada vez foi crescendo, sendo que no último ciclo, então, além de inchaço do Estado, nós tivemos corrupção generalizada e instalada dentro dos políticos, dentro do próprio Estado, e pegando empresas, tudo que nós vimos já, o Petrolão, o Mensalão e tudo isso. Bom, com o advento da Lava Jato, a minha opinião, e mais a explosão das redes sociais, decretou o fim do segundo ciclo, que foi o governo social petista. E aí, por coincidência, nós inauguramos um novo ciclo junto com o mandato do Bolsonaro, e também, a meu ver, foi eleito porque estava no lugar certo, na hora certa. No primeiro ano do novo ciclo de novo governo, que coincide, até que foi bem, quer dizer assim, nós tivemos uns avanços, porque o novo ciclo demanda mudanças, paradigmas do governo, quer dizer, nós vamos ter que mudar muita coisa. E aí se fez a reforma da Previdência Social, que foi um grande avanço, começou a se ensaiar. O primeiro ano até que foi bem. No segundo ano, aí veio o tumulto com a pandemia. E aí tumultuou tudo, atrasou, e aí é difícil avaliar, porque a pandemia tumultua tudo. No ano que vem, nós iremos para o terceiro ano desse novo ciclo, e que coincide também com o terceiro ano do governo Bolsonaro. Reformas são mais importantes que têm que acontecer. Se acontecer, o governo vai ser uma avaliação boa. Se não acontecer, não vai ser uma avaliação boa, vai ser uma avaliação até ruim, porque ele vai se perder no meio do caminho, porque a herança que nós recebemos, ciclos anteriores, que foram 13 milhões de desempregados, se soma a todos os problemas que acrescentou a pandemia, nós vamos chegar no começo do ano que vem com uma faixa de 50 milhões de brasileiros sem renda suficiente para sustentar ele e sua família. E o maior vetor de renda ainda é o emprego. E nós vamos ser com o emprego a partir do ano que vem. Acrescente-se que aí deve interromper aquele auxílio emergencial. Por que eu acho que deve interromper? Porque o governo não vai ter mais dinheiro, não vai ter caixa para sustentar esse auxílio emergencial a partir do ano que vem. E aí é uma tempestade perfeita. Quer dizer assim, vai faltar emprego, não vai ter renda emergencial, nós vamos ter vários problemas conjuntos
que o governo ou resolve as reformas que vai mudar esse panorama, ou nós vamos ter que adiar esse novo ciclo aí por mais um ano, que eu nem sei se eles se aguentam. Então, hoje, nós vamos debater várias questões que se apresentaram. A primeira questão é falando do emprego, quer dizer assim, nós precisamos ativar o emprego. E tem 3 coisas que bloqueiam o emprego. O primeiro é o custo do emprego, que é um absurdo. Cada vez que a empresa admite uma pessoa, o que custa para ela é um absurdo. E nós precisamos desonerar a folha de pagamento. Como isso vai ser feito? Existem, pelas reuniões anteriores, 3 possibilidades. Ou nós deslocamos a base de cálculo, que vem sendo a folha de pagamento, deslocamos para outra base de cálculo, por exemplo, lucro das empresas, faturamento das empresas, taxação em dividendos da empresa, ou seja, nós deslocamos o imposto para deixar a folha desonerada. Essa seria uma discussão. A outra alternativa, para não transferir o ônus da folha, seria atacar a reforma administrativa. O Estado hoje é paquidérmico, não condiz com o país Brasil. O que ele custa é um absurdo em relação ao que ele retorna para a sociedade. E nós temos 3 coisas que oneram demais o Estado. Primeiro, ainda é a corrupção, que drena um monte de recursos que são canalizados para o Estado. Esses recursos são desviados através da corrupção. Outro item que onera muito é os privilégios que desfrutam o pessoal do Estado. É muito privilégio em relação ao privado. Além de privilégios, são aqueles penduricalhos que nós estamos cansados de ouvir falar, a maioria deles é diferente, agora já modificou, enfim. E além dos penduricalhos, além do tratamento diferenciado, privilegiado que tem esse pessoal que trabalha no Estado, existe um terceiro fator, que é a quantidade de funcionários que tem lá. Os deputados, eles tendem a inflar o Estado, porque eles servem depois, lá na frente, de cabo eleitoral para eleições futuras. E o grande mote dos deputados é se reeleger. Todo mundo quer cargo no Estado. Então, corrupção, privilégios, mais quantidade desproporcional do efetivo do Estado drenam esses recursos que nós pagamos. Outra fonte também é o problema das relações trabalhistas. Hoje, além de custar caro, é muito complexo você empregar uma pessoa. É uma burocracia tremenda cada vez que um empresário ou uma empresa abre uma vaga. E o terceiro fator de risco para quem abre vaga é a insegurança jurídica. Você está arriscado a abrir uma vaga e, de repente, através da insegurança jurídica, que é um pandemônio, você recebeu uma multa ou perder uma causa trabalhista, e aí muitas empresas, pequenos negócios, vão acabar devorando numa única reclamação trabalhista, acho que todo o capital inicial deles. Então, são esses itens que a gente deveria debater hoje para ver se a gente forma um consenso. Por exemplo, vou dar exemplos assim. A legislação hoje é toda feita através do Congresso, deputados e senadores. Aliás, um abraço para a nossa deputada Adriana Ventura, que ela pouco não pode estar presente nessa reunião, que ela está no avião, mas tem a assessoria dela que está assistindo. Nós deveríamos diminuir assim, a quantidade de assessores que cada deputado, cada senador tem. É um contingente muito grande.
E também deveríamos diminuir o que eles legislam em cima de relações trabalhistas. Eles entram muito em detalhe, muita coisinha, que não tem nada a ver. Isso tem que ficar para as empresas, e as empresas fazendo um acordo coletivo, ou uma convenção coletiva entre empresário e empregado, através do sindicato, eles estabelecerem o que é conveniente para tocar o negócio, atendendo às peculiaridades do negócio. Esse seria um exemplo. O outro exemplo seria, por exemplo, o executivo. O executivo tem um contingente lá de fiscal do trabalho. Pô, fiscal do trabalho vai fiscal. Deveria ficar restrito a temas macro, por exemplo, trabalho escravo, ou sei lá, não entrar em detalhes, ficar querendo ir numa empresa fiscalizar, mesmo porque isso é ridículo. Ou ele monta um contingente de fiscal que seria inexequível para o Estado, ou então isso teria que ficar ao âmbito de empresário e empregados, que eles deveriam mutuamente se regular e se verificar o cumprimento do que eles acordarem em termos de relações do trabalho. Finalmente, a Justiça do Trabalho. Quer dizer, a Justiça do Trabalho, acho que foi o ministro Barroso que eu vi uma vez, a mão de obra, a PEA, quer dizer assim, o pessoal que está em idade de trabalhar no Brasil e no mundo, o Brasil é 2% de toda a população economicamente ativa do mundo. A população economicamente ativa do Brasil representa 2%. Em contrapartida, as reclamações trabalhistas que houve no mundo inteiro, o Brasil se apresenta com 97% de todas as reclamações que houve no mundo inteiro. Só esses números já chocam. 2% da população economicamente ativa são responsáveis por 97% de todas as reclamações trabalhistas. É muita reclamação. Então, talvez os tribunais do trabalho deveriam ficar restritos a causas maiores, a causas nacionais, deixando causas menores, pequenas, para ser tratada, talvez, sei lá, juizado de pequenas causas, eu não sei, mas desmontar toda essa enorme estrutura. Por exemplo, a estrutura hoje do Ministério da Justiça do Trabalho, se você pegar o orçamento de todo jurídico, somando todos os jurídicos, metade é só para a Justiça do Trabalho. Se não me engano, foi alguém mencionou que em 2000 a lista foi menor do que o custo da estrutura dos tribunais. Precisa rever como adequar a realidade nova, que é novo ciclo, os paradigmas de governo, como adequar esses novos paradigmas que são necessários, que se não houver emprego, não vai haver renda, se não houver renda, não vai haver consumo, se não houver consumo, não vai ter mercado interno, se não tiver mercado interno, não vai atrair investimentos corporativos, se não houver investimentos em negócios, não vai ter empreendimentos econômicos. Se não houver empreendimentos econômicos, também não vai ter renda. E aí não vai ter imposto, mais imposto para o governo arrecadar, para ele investir também. Em ciclo virtuoso, não acontece se lá no começo nós não resolvermos o problema do emprego. Com esse breve introdução, eu gostaria de partir para os debates, e aí todo mundo ajuda a pensar uns temas mais... Lúcia, sua conexão está falhando um pouco, tá? Eu vou dar continuidade. Eu queria chamar agora, primeiramente, para o debate, o Carlos Silva. Carlos,
Temos alguma mudança com relação aos últimos 30 dias da reforma trabalhista? E qual a sua perspectiva de êxito dessa reforma? Bom dia, Paulo. Bom dia, Luz, e a todos os integrantes do e demais grupos que aqui estão nesse debate tão importante. No que diz respeito à reforma trabalhista, apenas respondendo essa primeira pergunta do Paulo, sem prejuízo, depois de fazer algumas observações em cima disso que o Luzi está falando, nós tivemos, no decorrer da semana passada, a apresentação de um projeto de lei que vem do deputado, me parece que é o Cristino Áureo, deputado Cristino Áureo, que está trazendo novamente está repropondo aquele programa que era tratado como o contrato verde amarelo. O contrato verde amarelo, vocês lembram, foi instituído na medida provisória 905, que depois acabou não sendo votado no Senado Federal e não se converteu em lei. Naquela época, em conversa com o secretário de Trabalho e Previdência, Bruno Bianco, ele disse que estaria retomando aquele projeto, por ser importante para o país. Então, na semana passada, voltou exatamente, eu diria, não bem na semana passada, mas no dia 3 de novembro, foi que o deputado Cristino Áureo apresentou o que ele chama de PRIORE, é o Programa Primeira Oportunidade de Reinserção no Emprego, e é praticamente uma cópia daquilo que era a medida que estava previsto na medida provisória 905, intitulado Contrato Verde Amarelo. Esse é um dos temas que o Corali está debatendo, está discutindo, enfim, para apresentar, como de costume, uma nota técnica, dando os acenos relativamente a este projeto, até porque naquele projeto anterior, o Contrato Verde Amarelo, nós já havíamos feito também uma investida, uma colaboração ao Congresso Nacional, dando acenos a respeito principalmente dos aspectos burocráticos que a medida contém. Então, esta é a novidade, viu, Paulo, que está existindo neste momento no que diz respeito à legislação trabalhista. É o tema do momento. Eu não sei se eu falei em vez de administrativa trabalhista, mas no que diz respeito a aspectos da reforma administrativa, nós tivemos a questão de alguns dias atrás aí, algumas apresentações que contou com a palestra do Dr. Orlando Lopes Júnior, que está aqui presente nessa nossa reunião, também com a participação num outro evento do Dr. Roberto Baumgartner, que também está conosco aqui neste momento. Muito obrigado a vocês dois, enfim, e que trataram exatamente dos reflexos da reforma tributária e da reforma administrativa em conjunto com o pessoal do CRI e outros grupos de recursos humanos. O tema deste nosso encontro hoje é absolutamente oportuno, porque diz respeito da necessidade de avançar com a reforma administrativa. Talvez aqui na minha cabeça, sempre que eu leio este tema, vem uma interrogação. Vem a interrogação e vem a resposta de imediato, dizendo, sem sombra de dúvida, que temos a necessidade. Temos a necessidade emergente, prioritária de avançar nesse aspecto da reforma administrativa. Bem disse o Luz aí, de que ao longo dos anos, eu talvez acho que até vem lá do tempo do Império, o Estado é inchado. Então, tem lá a porção de assessores, enfim, a um custo exorbitante. A questão de uns 6 meses atrás, talvez um pouco mais, eu encontrei com um senhor, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu falei, poxa vida, mas você já não tem tempo para aposentar-se? Ele falou, não, já tenho sim, já faz bastante tempo eu poderia estar aposentado, mas aí eu perco o carro, eu perco auxílio moradia, eu perco outros benefícios, então eu prefiro continuar trabalhando.
eu faço lá as minhas audiências e tal, isso aqui. Então, mostra, agora, você imagina isso repercutindo em todo o país. Nós tivemos a questão de, alguns dias atrás, exatamente no dia 11, um dos membros do Coralio, o Tiago Castro, que é um gestor da área de relações de trabalho do metrô de São Paulo, que nos presenteou uma publicação que veio da BBC. E aquela publicação, eu creio que já chegou ao conhecimento dos senhores, diz que praticamente 1/3, 33% a 35% dos municípios do Brasil não têm autossustentabilidade. Não tem arrecadação suficiente para pagar sequer as despesas com a gestão pública. O prefeito, com a Câmara dos Vereadores, enfim, mas também, claro, que vem o prefeito, o carro do prefeito, o carro do presidente da Câmara dos Vereadores, enfim, os assessores, como bem salientou o Lúcio. Essa reforma administrativa, eu acho que já passou, inclusive, do tempo. Sem sombra de dúvida que essa reforma administrativa já há mais de uma década já deveria ter sido enfrentada de uma maneira corajosa por parte dos nossos parlamentares, por parte dos nossos gestores executivos. Haja vista uma observação que, inclusive, foi trazida pela uma apresentação do próprio CRI, me parece que neste último mês, no mês de outubro, que falava exatamente a respeito da otimização do Estado em função da evolução tecnológica. Claro que a tecnologia surgiu e nós já estamos aqui, aqueles que são gestores de pessoas, como muitos dos membros aqui do CRI, sabem que quantas vezes nós tivemos que debruçar-se em cima de programas de demissão voluntária, né? Porque havia se otimizado uma parte da fábrica, otimizado no que diz respeito aos equipamentos, ou até uma parte do escritório, enfim, com a implantação de programas tecnológicos, e que aquela mão de obra ficou ociosa. Nós tivemos que remexer, enfim, modificar N coisas dentro das organizações, alterar descrições de cargos, enfim, para essa finalidade, da redução do quadro. O exemplo típico dos bancos. Quantas vezes nós fomos para a agência bancária no decorrer deste ano, ou no decorrer dos últimos 5 anos? E quantas vezes nós clicamos a nossa senha para acessar a nossa conta e operar aquilo tudo que precisamos por via do nosso computador? Então, houve também um desinchaço, pode-se assim dizer, das operações, do número de empregados dos bancos. No setor agro, quantos equipamentos foram introduzidos, enfim, e que redundou exatamente na diminuição daquilo que se chamava o safrista. Né? Chegava aquelas épocas e tal, isso aqui, não, vou fazer um contrato de trabalho, contrato de safra e tal, isso aqui. Hoje pouco se fala em contrato de safra. Então, nós temos que necessariamente pôr foco em cima desse aspecto e todos aqueles que conseguem exercer uma certa influência e lembrar que nós somos formadores de opinião, sim. Cada vez que nós abrimos o nosso verbo, quando nós começamos a falar, é exatamente para balançar aquele sininho e falar assim, precisamos de fazer, sim, a reforma administrativa. Então, volta ao tema, a necessidade de se avançar com a reforma administrativa é emergente. A tendência, no que diz respeito à tendência, nós não estamos enxergando muitas coisas. No dia 3 de novembro, aliás, desculpe, 3 de setembro, então nós estamos falando há mais de 60 dias, o governo federal, o Poder Executivo, apresentou ao Congresso Nacional a sua proposta de reforma administrativa. Me diga se houve manifestação por parte dos nossos parlamentares. Quantos foram na TV, na rádio, na imprensa, enfim, escreveram dizendo e concordando com pelo menos uma parte?
O que se ouve exatamente por parte dos presidentes das duas casas, lá no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, é exatamente, nós precisamos de avaliar, nós temos outras coisas mais importantes, a prioridade agora é o combate à Covid, sem sombra de dúvida, eu até acredito que esse aí é o nosso foco maior, mas não podemos esquecer que enquanto estamos também pondo foco maior, nós estamos tendo a cada mês aquela nossa despesa, enfim. Não haverá receita suficiente para custear, e isso eu concordo com o Lúcio na fala de abertura dele. Nós não vamos ter verba suficiente para custear daqui para frente. No que diz respeito à empregabilidade, claro que a empregabilidade traz renda, sem sombra de dúvida. Nós mesmos sabemos que tem lá um custo, ainda que esteja elevado, mas que pode se modificar para outras formas, que depois nós vamos dar um relance, enfim. Nós sabemos que há necessidade de incentivar a empregabilidade. Com esse volume de desempregados, enfim, os ônus ao Estado são absolutamente exorbitantes. Quantos deixaram de ter, como exemplo, um plano de assistência médica que era oferecido pela sua empresa e com o desemprego passaram a buscar, aliás, o plano médico oferecido pelo governo, através do SUS, através, enfim, dos santas casas, enfim, assim por diante. Claro que para se ter a plena empregabilidade, nós não poderemos continuar com esses custos sobre a folha de pagamento. Nós temos lá no Coralho, os membros do Coralho que aqui estão presentes, o Lúcio, Baumgartner, Orlando, enfim, outros que eu não estou conseguindo ver aqui na tela, sabem que nós temos lá como princípio a desoneração da folha de pagamento, a desburocratização e a geração de empregos. Então, nós temos insistido, elaborado notas técnicas e, inclusive, através da nossa subcomissão propositiva, apresentados projetos de leis ao Congresso Nacional que têm sido acolhidos, sim, que têm sido transformados lá em projetos, efetivamente, a nossa proposta se transforma em projetos de lei e assim estamos. Eu já ofereci aqui, inclusive, ao Luz e a todos os membros do CRI, os demais que estão presentes, aquelas ideias que tiverem, passem por via do Luz e por via enfim, dos membros que estão no CRI e que atuam também no Coralho, para que nós possamos transformar em projetos de lei e apresentar ao Congresso Nacional. Mas, finalizando a minha fala de abertura, a necessidade de avançar na reforma administrativa já passou do tempo. É emergente. Nós temos que unir esforços, enfim, para exercer a influência, para que os nossos parlamentares, como bem mencionou aí o Luz, através da deputada Adriana Ventura, que tem um relacionamento muito afim com as nossas instituições, enfim, e através de outros que estão lá predispostos a apresentar os nossos projetos de lei. Vamos adiante nesse aspecto. Obrigado, Paulo, obrigado a todos pela atenção por enquanto. Orlando, eu queria passar a bola para você, primeiramente, com uma pergunta. Eu vejo que a população brasileira em si, quando você fala em assuntos de baixa complexidade, vamos dizer assim, o engajamento é maior. Mas eu não vejo uma pressão de rua ou desses grupos que participaram anteriormente com protestos e tudo mais, para essa reforma trabalhista. O porquê disso? Trabalhista não, desculpa, administrativa. Eu estou toda hora substituindo um por outro. Paulo, está perguntando a mim? Orlando? Isso, exatamente. Tá, ok. Interessante, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Recentemente, eu vi uma apresentação do Wagner Lenhart, que é secretário nacional de gestão de desempenho
e pessoal do governo federal. Ele está falando da reforma administrativa. Ele fez uma apresentação, né, sobre a reforma administrativa, e é um ponto assim que me chocou, e a gente até tive a oportunidade de fazer um questionamento, é o seguinte: a pergunta que eu faço para os senhores: se o Estado brasileiro hoje cabe no nosso bolso, tá certo? O que nós estamos dizendo, o que eu quero dizer com relação a isso? É que o orçamento hoje, segundo os dados do próprio Wagner, né, o governo tem, do orçamento federal, né, ele tem 93,7% vai para o custeio do funcionalismo público federal. E sobra, para a gente fazer o resto, 6,3%. Estou falando de uma coisa de mais de 92 bilhões de reais, é a folha anual, né? Então, é uma situação muito difícil. A gente pergunta assim, poxa vida, então vamos fazer essa reforma administrativa. Só que você esbarra numa situação, né? Uma das perguntas que fizeram lá para esse secretário, bom, por que a gente vê as empresas privadas, todo mundo dispensando, mandando gente embora, e o funcionalismo você não vê nada? Então, primeiro ponto, estabilidade está na Constituição de 88. Não pode mandar embora. A não ser por justa causa, e são pouquíssimos os casos que se vê ali nessa situação, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não pode reduzir o salário, está na Constituição. Então, o pessoal fica em casa, tá certo? E a gente continua pagando normal. Então, eu acho que quando o Luzzi fala, né, quando o Luzzi menciona o custo, né, da Justiça do Trabalho frente àquilo que a Justiça do Trabalho traz em termos de indenização, de processos trabalhistas, essas coisas todas, quando a gente fala disso aí, o custo, né, do Congresso, ele deu um outro exemplo para a gente, que é um negócio assim assustador. Ele disse o seguinte, que hoje, no governo federal, tem 4 mil datilógrafos. E a lei é clara, não pode mudar. Esses caras não estão fazendo nada. Eu estou lá, o que você quer? Eu sou datilógrafo, você não tem nada para fazer, sinto muito. Então, como é que a gente vai mudar isso quando você vê que tem uma mudança na Constituição? Né? Então, quando você vai, né, o doutor Carlos colocou muito bem, o nosso esforço lá no Coralho tentando, como é que nós vamos desonerar a folha? Né? Quando o Bolsonaro falava lá daquele, bloqueou os 17 setores, tal, como é que nós vamos, né? E agora o Congresso voltou atrás, como é que nós vamos desonerar a folha? Então, a gente começa a ver, tudo, falta tanto dinheiro, é tanto dinheiro que a gente tem que pensar, que a gente tem que pensar nas grandes reformas. E aí eu estou falando da reforma trabalhista, estou falando da reforma administrativa, estou falando da reforma fiscal, tá certo? Nós estamos falando dessas reformas todas, que se a gente não fizer, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, quando você vê essa apresentação, né, desse Wagner, uma pessoa, inclusive ele responde para o ministro, né, para o Paulo Guedes, né, está ligado ao Ministério da Economia, né, ele fala desse valor, ele fala do cenário fiscal nosso, né, que nós, nos últimos 7 anos, o que a gente arrecada da parte fiscal não está dando. Então, nós estamos todo ano acumulando. Só esse ano 2020, nós vamos para 11%, só no ano, só. Então, faz 7 anos seguidos que nós estamos. Então, veja, o que acontece? Nós não temos dinheiro. O governo federal não tem dinheiro para fazer mais nada. Basicamente, esse 6% que sobra, embora seja muito dinheiro, mas se você considerar saúde, educação, uma série de coisas assim, a gente não vai. Então, eu vejo isso difícil. Então, eu acho assim, que nós, enquanto entidades civis, enquanto grupos de recursos humanos, né, Coralha, BRH Brasil, essas coisas todas, nós temos que tentar começar a mostrar mais. Porque eu acho que de repente, a gente cochilou um pouco e as coisas foram fechando de um jeito que hoje qualquer movimentação esbarra onde? Esbarra na Constituição. E onde esbarra na Constituição, você precisa de uma mudança. E mudança não é fácil de fazer. Não sei se respondi, Paulo. Tinha uma questão também que eu fiz para você no início, com relação ao engajamento das pessoas com relação à reforma administrativa. O que você vê sobre esse assunto? Eu acho pequeno, lamentavelmente, por parte das nossas entidades. Eu acho pequeno, né? Em que sentido? Você vê, a gente tem que mudar. Nós queremos o quê? Nós queremos reduzir esse desemprego. E nós temos que buscar, né? Quando o doutor Carlos, um tempo atrás, ele falou assim, Orlando, nós tínhamos feito projeto de lei, né? E aí apresentamos na época o contrato verde e amarelo, nosso contrato, basicamente o verde e amarelo na época, né? O doutor Carlos sabe disso, foi baseado um pouco em cima de um projeto de lei que nós havíamos preparado pelo Coralho. Aí
você vai apresentar. Na época, apresentamos para o ministro lá. O que aconteceu? Ele fala o seguinte, olha, Orlando, você sabe, tudo que você vai apresentar em projeto de lei tem que ter fonte de custeio. Você quer reduzir isso? De onde vai vir o dinheiro para cobrir essa redução? Então, o que eu vejo? Eu acho assim que nós, enquanto entidade, enquanto sociedade, nós temos que fazer um movimento, entendeu? Então, eu acho que é pequeno, sim. Eu acho que nós tínhamos que mostrar muito mais o que é essa reforma. Essa apresentação, depois eu posso até... Eu lembro que acho que passei para o Lutz. Eu posso até disponibilizar no grupo, que é um negócio do governo federal, deem uma olhada nela. Então, a gente começa a ver as coisas. Então, como é que a gente sai desse embrulho? Então, eu acho que sim, que tem que haver mais movimento da sociedade brasileira em todas as reformas, como foi o êxito da reforma que nós fizemos da reforma trabalhista em 2017, quanta coisa melhorou, né? Se a gente quer, e uma coisa que me preocupa muito é que você percebe, quanto mais distante está, né, o informalismo do formal, tá certo? Mais vai o quê? Para o informal. Então, quando começar a balancear um pouco mais isso aqui, que a gente estava discutindo isso dentro do Corale, a gente começa a ver, pô, espera um pouquinho, o empresário fala, pô, por que eu vou manter essa informalidade, correr esse risco? Mas enquanto está, a diferença é exorbitante entre, né, a formalidade, o custo da formalidade, eles já vão arriscar, porque não tem outra saída. Então, eu vejo assim, acho que nós temos que pensar, né? Então, eu vejo quando o Lutz falou, Orlando, eu quero fazer essa última reunião do ano, quero falar isso, falar aquilo, falo, Lutz, eu acho que está certo. Eu só acho que nós temos que saber como levar esse assunto para frente, né? Para não falar, espera, tem um grupo de executivos de recursos humanos, de empresários, tal, que estão colocando isso. A gente não está querendo o fim do Estado brasileiro, a gente está querendo dizer o seguinte, olha, esse Estado que está aí hoje, essa parte administrativa, não cabe mais no bolso da gente. E como é que a gente vai fazer? Os estados estão cada vez com menos dinheiro. Uma hora vai estourar isso aqui. O PIB nosso é um só. Então, é complicado. Esse é o meu ponto aí, né, nessa linha. E vamos começar discutindo mais para a gente ver como é que a gente tenta alinhavar uma saída aí, que não é fácil, hein? Deixa eu ver se eu não estou errado agora. Né? Quem está desconhecido é o Roberto, né, Roberto? Ou não? É o Roberto, sim. Roberto, por favor, quero a sua opinião sobre o tema. Se você conseguir desbloquear o microfone. Desbloqueou? Perfeitamente. Sim, me permita apenas, Ótimo. Roberto. Então, bom dia a todos, meus amigos. Eu queria apenas ressaltar que o Dr. Roberto é membro integrante do Corale, muito ativo, e hoje é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Então, ele lá no Corale, tudo que tem alguns reflexos da esfera constitucional, enfim, é ele quem conclui os estudos para nós. Bom, doutor Roberto, muito obrigado aí pela sua participação. A palavra é sua, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e a honra de compartilhar ideias com os amigos a respeito da reforma administrativa, da reforma tributária e outras que estão, digamos, dentro desse contexto, né? Falava-se anos atrás da reforma do judiciário. Na verdade, nós precisamos de uma ampla reforma do Estado brasileiro. Mas, refletindo sobre o tema, há uma pergunta que não quer calar, há uma pergunta que emerge de todos esses debates, que é a seguinte, e eu gostaria que os amigos me ajudassem a tentar respondê-la, porque eu, sinceramente, não consegui contornar a resposta. Trata-se do seguinte, a pergunta é, como lidar com os excessos do corporativismo estrutural da elite do funcionalismo público? Essa elite que cria obstáculos à evolução institucional da gestão pública. Ou, em outras palavras, como lidar com a circunstância de que, em certa medida, o corporativismo do funcionalismo público captou o Estado. Eu vou colocar um exemplo que nós temos visto na televisão a todo instante. Em grandes redes de televisão, em horários nobres, caríssimos,
associações de funcionários públicos defendendo as suas atividades. Por exemplo, eu vou dar nome, a Advocacia Geral da União, que eu respeito muitíssimo, são concursados, são competentes, etc., mas a associação deles, ou alguém em nome deles, ou eles próprios, suponho que não está sendo com dinheiro público, deve ser com valores captados entre os associados, estão na televisão dizendo que cumpriram suas obrigações, que produziram tantos pareceres, que fizeram tantas ações, ou seja, mostrando o trabalho que eles têm a obrigação constitucional de fazer, de executar. É o princípio da eficiência na administração pública previsto no artigo 37 da Constituição. Então, sintetizando esse raciocínio, eu penso que o grande problema é esse corporativismo organizado, que tem recursos financeiros e que está se movimentando fortemente no sentido de obstar mudanças, e especialmente a reforma administrativa. E nesse momento eleitoral, é óbvio que eles também atuam junto ao Congresso Nacional, até porque existem cargos formais dentro da administração pública que tratam exatamente das relações com o Congresso Nacional. Então, provavelmente as instituições privadas, as associações, dentre elas as associações das quais fazemos parte, que deverão intensificar respostas e ações. É isso, meus amigos, uma grande síntese de uma enorme preocupação. Obrigado, Roberto. Passo a palavra aos colegas, gostaria de ouvi-los. Claro. Eu queria chamar o Djalma agora. Djalma. Seu microfone ainda não está liberado, Djalma. Agora. Ok, bom, de novo, bom dia a todos. Eu acho que a gente vive um grande dilema. Deixa eu fazer algumas poucas colocações, até para situar. Primeiro, na última reunião, eu terminei a reunião de uma maneira negativa, colocando o foco negativo em relação à minha esperança para as reformas. Então, queria só desculpar, a gente não termina uma reunião negativamente, deveria terminar mais positiva. Mas está difícil ver positivamente, ter esperança nas reformas. Eu vou pegar só 3 aspectos que já foram citados hoje. Primeiro, nós temos no Brasil, e acabamos agora de eleger os prefeitos e tal, nós temos 5.500 e tantos municípios. Mais de 1.800 não se sustentam da sua gestão, mas tem prefeito, vereadores, assessores, verbas, carros, etc. Ou seja, é insustentável. Quase 2.000 municípios no Brasil não têm renda suficiente para se manter. Então, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Em segundo lugar, o tamanho da máquina. A gente está falando de reforma administrativa. Por exemplo, eu, quando trabalhei numa empresa, aliás, trabalhamos, eu e Pedro Gouveia, numa empresa de celulose, há muitos anos atrás, quando colocaram as máquinas para cortar os eucaliptos, cada máquina, na época, entre aspas, desempregava dezenas de trabalhadores, que não ficaram desempregados, foram para outras atividades. Agora, você olha, só um pequeno exemplo, o nosso Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros, e tem mais de 2.000 empregados. Esses 2.000 empregados, a despeito de toda a modernização tecnológica dos computadores e tudo, ou seja, como alguém disse, tem até datilógrafo lá, não existe mais máquina de datilografia. Então, isso. Indo para o Poder Legislativo, também alguém já citou, cada deputado federal tem dezenas de assessores, não são 2 ou 3, são dezenas. Agora, eu não consigo entender isso. Então, veja, se a gente pegar todos os âmbitos do Estado, em todos os poderes, nós estamos absolutamente inchados. E aí a gente fala em reforma tributária, em reforma administrativa e outras que tais, só que todas elas são decididas
pelos políticos. Então, eu realmente acho que a mãe das reformas é a reforma política. O nosso sistema político não vai deixar nunca com as corporações, como bem falou o nosso amigo anterior, a força corporativista e a força dos políticos. Alguém vai deixar acabar com 1.800 municípios e falar, então não vai ter mais prefeitos? Olha só o tamanho da economia. Não vai. Aí a gente fala em reforma tributária ou trabalhista ou que tal, a reforma é no sentido, eu tiro um determinado ganho, mas onde é que eu ponho? Ninguém fala em redução, fala em transferência. Então, acho isso. Eu acho que o que a gente tem que discutir, todos nós temos consciência disso que eu estou falando, e muito mais exemplos, poderia dar dezenas de exemplos. Mas a grande questão é o que nós podemos fazer. O que está errado, a gente está careca de saber. Aliás, desculpem os carecas, mas a gente está cansado de saber. A questão é o que nós podemos fazer. E aí eu quero chamar a atenção para isso. Nós estamos numa reunião agora, uma reunião usando a modernidade da internet, e é uma reunião normal do CRI. O CRI tem hoje 20 membros ativos. Nesta reunião, estão outros grupos, o Corali, Lumen, e vários outros grupos reunidos. E nós estamos com uma quantidade imensa de apenas 16 participantes. Então, como fazer a mudança, eu acho que tem uma forma única. É a manifestação da população em não aceitando de diversas formas possíveis, porque se o cidadão quiser, de maneira geral, ele muda o país. O político que está lá não muda, porque ele quer manter o status quo. Qual deputado que não quer ter 50 assessores? São 50 empregados que, como o Lúcio diz, vão trabalhar para ele para reeleger, né? Então, nós temos um problema sério. Eu acho que tem que atacar as duas principais reformas, a política e a administrativa. Mudar o nosso sistema político para que ele seja minimamente representativo, de fato, do povo, né? E diminuir o tamanho do Estado, é fazer uma reforma administrativa decente, acabar com tudo isso, né? Agora, talvez isso tenha que mexer talvez não, com certeza tem que mexer na Constituição. A nossa Constituição, talvez hoje seja a fonte dos maiores males que a gente tem. É difícil dizer isso, mas é uma verdade. A Constituição Cidadã de 88, ela está bichada em vários aspectos, ela impede de fazer várias coisas, né? Então, não sou advogado, sou apenas um ex-executivo de empresa, mas que fico triste de ver 16 pessoas nessa reunião. A gente devia ter nessa reunião 50, 100 pessoas, porque é virtual, a gente não precisa deslocar, não precisa pegar chuva, não precisa pegar táxi, não precisa pegar nada, pode fazer de casa. E todo mundo tem internet, e todo mundo pode pegar 1 hora ou 2 para participar, mas somos apenas 16. É muito lamentável. Eu só acredito, e vou repetir e reforçar, eu só acredito em alguma mudança se houver uma mobilização nossa, geral, da população. Eu me lembro uma vez, o Joaquim Barbosa, fui numa palestra com ele, e ele disse, se a população for para a rua durante 7 dias seguidos, ela muda qualquer coisa. O problema é que a população só pode ir para a rua nos domingos, e agora nem pode mais para não aglomerar. Mas acho que a única forma, Luz e meus amigos todos, somos nós mesmos que mudamos. É triste ver alguém reclamando, porque a Tami Miranda foi eleita com muitos votos. Qual é o problema? Teve voto, teve gente que acreditou nela e votou. Então, nós somos uns idiotas votantes que ficamos apenas com um direito no final, reclamar daquilo que nós mesmos fizemos, né? Nós que elegemos e colocamos isso por isso. Eu acho mesmo, para fechar minha fala de novo negativa, me perdoem por isso, se a gente não fizer uma reforma política, as outras todas que são filhas dela não terão êxito. Djalma, você de alguma forma acabou complementando a pergunta anterior que eu fiz para o Orlando sobre engajamento, né? Você imagina, nós que somos considerados aqui pessoas esclarecidas, temos 16 pessoas só. Agora, você imagina a população, por exemplo, o Joãozinho, que trabalha num supermercado 12 horas por dia, vamos dizer assim. Qual que é
O que motiva esse cara a brigar pela reforma administrativa? Nenhum. Então, realmente é um problema que não é só... aqui, quatro grupos juntos e 16 pessoas. Realmente foi uma resposta muito bacana. Mas agora eu queria chamar a Tereza, só que vamos mudar um pouquinho a ordem do debate. Tereza, eu gostaria que você questionasse a Solange sobre a reforma administrativa, levantasse um questionamento para que ela expôsse a sua ideia sobre essa reforma. Olha, a minha opinião, viu, a máquina, ela vem inchada já antes de nós nascermos. Então, se hoje nós estamos nessa situação, é porque realmente a fortaleza dos grupos, eles se enfraquecem. Enfraquecem por quê? Porque as pessoas são tomadas por obrigações que elas tomam todo o tempo delas e elas não têm condição de estar à frente de determinadas causas. Então, não sei, essa é a minha opinião. Então, eu vejo aí na nossa andança pelo mundo corporativo o quanto esses empregados, esses que estão dentro das corporações, eles têm o tempo todo tomado e esquecem até das suas obrigações familiares para cumprirem a sua descrição de cargo dentro da corporação. Então, aqueles voltados, então, para o meio público, tem realmente que ter muito fôlego e muita disposição e ter isso como uma meta de vida também. Essa é a minha opinião. Tereza, você pode levantar um questionamento para a Solange? Sim, Solange, a gente tem visto aí, ultimamente, muitos movimentos de mulheres, né? E nós temos aí tido muitos lives sobre o posicionamento da mulher em determinados setores, mas na vida pública ainda temos poucas porque falta de oportunidade ou realmente descrença de resultados futuros. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Bom, antes de responder a pergunta aí que a Tereza levantou, eu só queria colocar que eu concordo plenamente com o Djalma, quando ele coloca que a reforma política tem que preceder as demais. Eu também acho, Djalma, né? Não adianta a gente ficar falando aqui de reforma administrativa se a gente não falar da reforma política, não existe interesse, né? E quando não existe interesse, a coisa vai ficando no status quo, né? Até porque também vocês já colocaram, a própria Tereza falou isso muito bem, a população precisa sobreviver. E se ela precisa sobreviver, ela está trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, né? Em especial nesse momento da pandemia, onde houve aí uma redução de vários empregos e trabalho, e em contrapartida, né, o surgimento de outras oportunidades de trabalho, porém, obviamente, com um ganho muito menor e com condições de trabalho piores, mas é o que tem e a população teve que abraçar e continuar se virando para sobreviver. Então, se eu estou ali trabalhando 12 horas por dia, em que momento que eu vou me colocar e vou vou exercer a minha cidadania? Isso fica mais complicado. Com relação a essa questão da participação da mulher, eu acho que vai muito nessa linha, Tereza. Claro, a gente não pode ser ingênuo de achar que ainda não existe, né, ou que já não existe mais a história do machismo, do discurso do engajamento da mulher na política, muito mais para cumprimento de cota do que por efetivamente acreditar. Eu não estou sendo ingênua nessa questão. Mas, por outro lado, eu acho que o olhar da mulher hoje é diferente também, né? E eu percebo muitas mulheres que acabaram se desiludindo muitas vezes com cargos políticos ou questões políticas e resolveram, por conta própria, ou com algumas poucas pessoas, arregaçar as mangas e tomar providências e agir de uma outra forma. Seja à frente de associações, de institutos, de fundações, enfim, mas não necessariamente à frente de um cargo público, né? Então, isso também, no meu entendimento, é complicado. É claro que ela está, de alguma forma, fazendo a diferença na comunidade que ela vive, mas, de novo,
ficando num grupo bastante restrito e não fazendo o movimento que talvez pudesse ser feito, né, naquela história da onda que vai crescendo. Então, se eu faço um movimento na minha comunidade, ok, eu consigo mudar a vida de 2, 5, 10 pessoas. Agora, quando a gente se une, a gente consegue mudar a vida de 100, 200, 300 pessoas, né? Então, tem isso. Eu não acho que seja exatamente falta de oportunidade só não, Tereza. Em algumas situações pode ser, mas eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais na forma de que a mulher está vendo as coisas e como ela quer agir, né? A gente sabe que a mulher, muitas vezes, ela é mais objetiva e mais... Como é que eu vou falar sem ofender os homens presentes, que são a maioria, por sinal, né? Ela quer ver o resultado num curto espaço de tempo, muitas vezes, né? Não tem aquela espera de, não, vamos articular, vamos conversar, vamos negociar. A mulher sabe que no dia seguinte a criança chora e ela tem que dar o leite, né? À noite o marido reclama, ela tem que estar com o jantar pronto, então ela quer mais agilidade nesse aspecto. E como a política isso é mais complicado, ela vai muitas vezes para esses caminhos alternativos. Para concluir minha fala, eu sei que o foco hoje é a reforma administrativa, mas eu queria colocar uma outra situação para vocês, que não vai necessariamente ao encontro da reforma administrativa, pode até ir em alguns aspectos, mas o foco, o objetivo não é esse. O pessoal do CRI sabe. Eu trabalho muito, sou prestadora de serviços do SEBRAE, trabalhei muitos anos como funcionária do Sistema S, tanto do SENAC quanto do SEBRAE, mas hoje eu presto serviços ao Sistema S, SENAI, SENAC, SESI, SESCOP, enfim, mas mais ao SEBRAE, e o SEBRAE do país todo, né? E tenho trabalhado muito aí com Norte, Nordeste, enfim. E também faço parte da diretoria do SINDAESP, que é o Sindicato das Empresas de Administração do Estado de São Paulo. E nos últimos 3 meses, o SEBRAE está com um movimento muito grande de abertura de oportunidades para empresas de consultoria e instrutoria se cadastrarem para prestação de serviços aos clientes aí do sistema SEBRAE. O que eu tenho visto, né? A gente tem falado muito da questão do emprego, o próprio Luzi colocou na fala dele inicial que se não houver emprego não vai ter renda, e aí me permita discordar, Luzi, né? Eu sou a fala do José Luiz Rica, que quando assumiu o SEBRAE no seu discurso de posse, Pedro estava lá, falou que se não houver trabalho não haverá renda, e que a gente tinha que mudar a mentalidade, porque se as pessoas ficassem dependendo somente do emprego, elas morreriam de fome, né? Então, nessa linha do trabalho, o que eu tenho visto crescer assustadoramente? As empresas, as pessoas, na verdade, se constituindo não só como MEI, mas uma nova figura jurídica que surgiu recentemente, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Então, hoje em dia, na área de consultoria e de instrutoria, tem crescido sensivelmente o número de empresas, sociedades limitadas unipessoal. E, por consequência, os contratos, né, das grandes empresas com essa figura jurídica, com a figura jurídica do MEI. O EIRELI ou EIRELI, né, existe, mas como ele exige um capital inicial muito alto, né, de 6 salários mínimos, nem todo mundo tem esse capital para se constituir, a alternativa hoje tem sido a sociedade limitada unipessoal. Então, para um determinado segmento da sociedade, essa questão aí do emprego, ele está sendo totalmente modificado e alterado. Hoje a relação não é mais do emprego, é do prestador de serviços, através das diferentes figuras jurídicas que estão sendo permitidas. A consequência disso lá na frente, né, eu sei que o Zé Carlos muitas vezes se coloca, da Aníbal, enfim, como é que fica processo trabalhista, como é que fica a relação trabalhista, etc., a gente ainda não sabe porque tudo isso é novo, né, relativamente novo. Mas o fato é que isso está crescendo muito, e eu vejo, inclusive, que em jovens, porque dentro do sistema SEBRAE existe um programa que é o Agente Local de Inovação, é um programa do SEBRAE com o CNPq,
e a gente faz muitas seleções desses jovens, são jovens com até 10 anos de formação. A grande maioria deles, quando termina o programa ALI, que é um programa de 2 anos, eles não buscam o emprego. Eles buscam montar a sua empresa e ser um prestador de serviços e trabalhar com novas tecnologias, com startups, né, porque eles não acreditam mais na relação de emprego. Então, assim, a gente também tem uma mudança que vem acontecendo na sociedade, né? E aí a gente já falou sobre isso em outros momentos, mas eu acho que sempre vale a pena a gente colocar essas questões na mesa e abrir um pouco, eventualmente, o nosso olhar. Desculpa, me alonguei, Paulo, mas... Sem problema, excelente. Eu queria chamar agora o De Aníbali, que ele fizesse um comentário sobre a reforma administrativa e depois ele levantasse também um questionamento para a participação da Roseli Pereira. De Aníbali? Oi, pessoal. Bom dia a todos. Olha, eu não tenho muito a acrescentar, e eu vou ser tão pessimista quanto o Djalma, há poucos instantes atrás. Francamente, eu não sei, eu reconheço, eu até entendo que estamos perdendo tempo nessas discussões, porque o problema é meramente político. Quando eu falo de reforma tributária, por exemplo, ok, nós temos uma reforma tributária no país? Não, a gente tem uma reforma tributária do Guedes, do Alcolumbre ou do Maia. Ou seja, nós estamos discutindo marcas. Quando a gente fala em reforma administrativa, ok, quem que está por trás de reforma administrativa? É o Congresso. Ou seja, o Congresso realmente tem interesse político em querer mudar alguma coisa? Eu tenho interesse, como congressista, em mudar a lei da prisão em segunda instância, por exemplo? Não tenho nenhum interesse. Ou seja, enquanto a gente depender, e para mim é exclusivamente política essa decisão, a gente vai ficar nesse marasmo. Não adianta. Ok, temos que mudar o Congresso. Então, o Congresso está se renovando. Se renovou. Quando você olha que, por exemplo, Renan Calheiros foi eleito senador, que droga de renovação o Congresso teve? Pô, os hebreus andaram 40 anos no deserto. Passaram uma geração até que todo mundo mudasse. A gente vai ter que esperar quantas gerações? Uma geração naquela época era 40 anos, então uma geração hoje é 80 anos. Eu não quero esperar 80 anos para que haja novamente tudo isso. Então, eu não sei, eu ando totalmente pessimista, porque veja há quanto tempo estamos se discutindo reformas, e o cara está preocupado em saber se ele vai ser reeleito ou não. Ou seja, o problema é político. Quanto à população, a população não está nem aí preocupada com aspectos políticos. Falta dinheiro, ela reclama, ela não sabe a quem. Desde que tenha o carnaval em fevereiro, o seu time ganha o campeonato e ela possa assistir o jogo ao vivo e não pela televisão, isso está um pouco aí. Olha o tipo de político que foi eleito. Na nossa Câmara Municipal, que tipo de renovação a gente teve? E quando houve renovação, que tipo de gente nova apareceu? Então a gente volta novamente a quê? A uma educação da população? Será que é uma questão de educação somente? Ou será que é uma questão de participação? Então, francamente, eu fico meio totalmente desestimulado em participar, em ouvir falar, em ouvir a mesma coisa do mesmo, porque, para mim, isso, francamente, a não ser que haja uma reação dura, ou da população, ou de quem representa a população, ou quem age em nome da população, olha, eu estou totalmente descrente. Enquanto qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de reforma, depender de um Congresso, que, obviamente, antes de tomar qualquer decisão, que nem um amigo aí do Carlos Silva deu o exemplo do desembargador, ele está pouco se lixando se isso é bom para a população ou não. Ele está querendo saber dos seus privilégios, ele está querendo saber dos seus benefícios. Então, enquanto esse tipo de mentalidade, enquanto esse tipo de cultura geral prevalecer, eu não tenho a mínima não é motivação, é a expectativa de que algo de novo venha acontecer nesse país. Eu acho que, francamente, é totalmente desestimulante,
desagradável você, principalmente no final do ano agora, né, Natal, Ano Novo, etc, 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 a gente tem que bater exatamente na mesma tecla. Eu, francamente, desculpa o pessimismo, mas eu não tenho nenhuma expectativa de que isso possa mudar, a não ser de uma forma dura, mas muito dura, de tal forma que a gente possa mudar tudo isso que está aí. Aníbal, eu gostaria que você levantasse uma questão agora para Roseli Pereira. Bom, eu só posso, em função do meu pessimismo, eu só gostaria de saber se a Rosali tem uma opinião diferente, se ela concorda com isso, ou qual a expectativa dela em relação a tudo isso que está acontecendo. Roseli? Roseli, está conseguindo liberar o microfone? Não? Bom, então vamos transferir essa pergunta para o Darcy. Darcy Garçom. Tudo bem, Darcy? Darcy, tem que liberar o microfone. Não, ainda está bloqueado. Agora? Ah, agora foi. Foi. Bom, pode falar. Na verdade, eu acho que você está usando dois canais, não está pelo celular e pelo computador ou alguma coisa do gênero, que está tendo um... Não, só computador. Bom, agora pode ir. Tá. Então, eu estou bastante impressionado. Quer dizer, o som está saindo aqui no meu computador. E eu não sei onde... Agora está desligado. Você está com o microfone ligado? Pronto. Então, eu fiquei muito impressionado com todas as apresentações. Acho que o Djalma faria um fecho fantástico para o tema, para o assunto, mas acho o seguinte, usando uma expressão corporativa, o que tem que mudar é a cultura política nesse país. Enquanto a mentalidade for essa que existe hoje, nós não teremos solução nenhuma, nem para esses, nem para muitos outros problemas. Esse é meu comentário. Perfeito. Edson Hayashi, tudo bem? Algum comentário sobre a reforma administrativa? Deixa eu abrir aqui a gente tem que trabalhar e participar da reunião e tocar as coisas. Tudo junto e misturado. Junto e misturado. Mas vamos lá, ouvi toda a colocação de vocês, gostei muito da colocação do Carlos, do Orlando, e concordo plenamente com o Djalma. Agora, eu sou muito pragmático, tá? Para mim está muito claro, eu não sou tão pessimista quanto o Djalma. Eu entendo que nós podemos fazer alguma coisa para mudar. E nós estamos no caminho certo, pelo menos no meu entendimento, para mudança. Nós temos o Corale aí que faz o canal de voz junto ao Congresso. Tá? Se a gente não fizer nada por acreditar que os políticos que estão lá não vão mudar, não vai mudar. Nós estamos partindo de um princípio de que nada vai mudar. Então, não adianta fazer nada que não vai mudar. Eu acredito, tá, que essa mudança não vai ocorrer tão rápido. O pessoal do Congresso está sendo, aos poucos, mudado. Nós estamos mudando as pessoas. Nós estamos colocando pessoas lá que não pensam dessa forma. Temos algum representante, que eu, por exemplo, considero a Adriana Ventura um exemplo desses novos políticos que estão lá e que topam fazer a mudança. Então nós temos que acreditar que essas pessoas vão fazer a mudança. E nós temos que levantar aqui nesse debate que nós estamos fazendo, quais são as mudanças prioritárias que a gente tem, o que vocês já colocaram, que eu concordo plenamente, e usar o canal que tem, que é o Corale, junto a
esses políticos dessa nova geração. Não adianta propor isso para a velha guarda, que a velha guarda realmente não vai mudar nada. Se os que estão lá hoje, desses novos, não necessariamente do novo, mas dos novos que estão lá, começar a fazer barulho, começar a incomodar, a mudança vai ocorrer. A coisa começa pequena, aí ela vai crescendo, vai demorar, tá? Não vai ser para o ano que vem, não vai ser para na próxima década. Eu acredito que eu não vou ver essa mudança, tá? Mas meus netos talvez vejam essa mudança. Mas nós temos que começar a fazer a mudança. Nós não podemos desistir. Desistência nesse momento é muito ruim. Eu entendo o pessimismo da Nibler, eu também sou da linha dura, olha, fecha essa porra, vamos tomar esse negócio aí, mas numa democracia que estamos hoje não dá para fazer isso. Essa é a minha opinião. A gente trabalha, sabe o quanto que é duro a carga tributária, quanto que é necessária a reforma trabalhista, quanto que é a reforma administrativa. Precisamos dar sugestão. Eu acho que nós estamos no caminho certo, estamos debatendo, estamos propondo, e o Coralli está levando isso para as pessoas lá no Congresso. Tá ok? Obrigado, Edson. Eu queria chamar novamente o Orlando Lopes, que ele disse que tem alguns números relativos a dados estatísticos. Com a bola com você, Orlando. Obrigado, Paulo. Desculpa aproveitar, mas eu queria, sim, a gente tem que continuar pensando positivo. Eu concordo quando o Djalma fala as coisas, o pessoal está no negativismo, mas eu vou me permitir falar algumas coisas, alguns dados que eu tenho aqui da Petrobras, numa apresentação recentemente com o vice-presidente de RH, que começou na Petrobras em 2019, que eu acho que, para vocês terem uma ideia, é uma estatal, 100% dos empregados da Petrobras, 99,99%, entram via concurso público, e eles têm lá uma situação, e principalmente eles têm lá uma situação do ponto de vista sindical, que trava a empresa, né? Nessa apresentação que eu ouvi do Cláudio da Costa, me permita só pegar os pontos principais aqui. Então ele fala o seguinte, olha, o acordo coletivo da Petrobras, ele está lá desde 2019, ele cresce, sem fazer nada, 4% ao ano. Custo, 4% ao ano. Eles têm uma folha hoje de 22,8 bilhões anuais, tá? E aí ele começa mostrando algumas situações que é interessante, né? O acordo tem 100 páginas, por coletivo tem 100 páginas, né? E eles estão, então, começando a fazer, desde 2019, janeiro de 2019, eles começaram a fazer umas dispensas, né, de empregados. O cara está aposentado, não sei o que lá, tá? Por quê? Porque o nível técnico, que é um engenheiro técnico, engenheiro pleno para cima, ele se aposenta, ele vai ganhar o piso, eles são todos CLT, vai ganhar os 5.600. Só que se ele continua, o salário dele chega a 39 mil reais. Então, você acha que um cara desse quer ir embora? Não quer ir embora. Mas olha que interessante, eles fizeram uma série de dispensas, tentando ajustar, pegando o pessoal e tal. Todos, 100% foram reintegrados pela Justiça do Trabalho. 100%. Então, eu estou colocando assim um ponto que a gente fala assim, gente, se a gente não sair para a luta, se nós aqui, nesse grupo nosso aqui, se a gente não sair para a luta, eu não vejo mudança. Deixa eu colocar mais uns dados aqui, me permite só colocar, assim, só para colocar. Então, desde janeiro de 2019, 100% dos demitidos foram reintegrados pela Justiça do Trabalho, né? Um outro caso de 2007, uma pessoa de 2007 que foi mandada embora, tá? Por justa causa, ele foi reintegrado em 2009 por falsidade de documentos, ele juntou um monte de documentos falsos, foi reintegrado com juros e correção monetária. Sabe quanto foi a reintegração dele? 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Aí, eles fizeram o seguinte, tinha um pacote de dispensa para tentar fazer o pessoal sair, se demitir. O pacote era de 400 mil reais. Ninguém se apresentou. Ninguém se apresentou. Veja, o governo está tentando fazer essa apresentação, né, que eu vi, eles estão tentando fazer. Aí, hoje, só para você ter uma ideia, vamos melhorar? Passou o pacote de desligamento, o PDV, para 1 milhão de reais. Agora está tendo um pouco mais de gente. Então, eu só estou falando assim, se a gente fica quieto, nós estamos vendo, acho que a gente dormiu muito tempo, quando, desde 2008, 2018, da última Constituição Federal, né,
Acho que a gente estava cochilando muito. Então, eu vejo aqui, tudo bem, nós estamos agora aqui com 16 pessoas, diminuiu um pouquinho mais ainda. Estamos com 16 pessoas. Mas se a gente não começar, eu vejo o Dr. Carlos, que é um lutador, eu vejo o Roberto, que eu conheço, eu vejo o Lúcio, eu vejo todos vocês como lutador. A gente tem que tentar levar a coisa para frente, né? Entendeu? Quando eu falei assim, quando eu falei dos dados lá do governo federal, eu falei em 4 mil, não, são 3 mil datilógrafos, eu errei por 1.000, mas são 3 mil datilógrafos. Imagina você tirar esses 3 mil datilógrafos e colocar 3 mil enfermeiros. Quanto não está precisando de enfermeiro numa época de pandemia? E nós não conseguimos fazer nada. Então, eu acho assim, nós não podemos ficar parados. Então, é só essa a minha mensagem que eu quero dizer, ó, vamos lutar. Eu vejo lá essa apresentação do Cláudio da Costa Petrobras, que eles estão tentando, mesmo levando chumbo na justiça, estão tentando. Então, vamos tentar melhorar o pacote. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que nós não podemos ficar, porque a gente tem que pensar nos nossos filhos, nós temos que pensar nos nossos netos. É o meu pensamento. Obrigado. O Djalma queria fazer algum questionamento? Eu queria fazer só mais uma observação. E eu, a vida inteira, fui uma pessoa otimista. E quero dizer que eu continuo sendo otimista. As minhas colocações foram negativas no sentido de trazer uma reflexão. E agora concordo plenamente com o Orlando, é uma reflexão nesse sentido que nós temos que fazer. Porque, veja, o pessimista é, antes de tudo, um preguiçoso. Porque ele fala, não vai dar certo mesmo, fica na dele, né? Alguém já disse isso. O otimista tem que ir à luta, eu concordo que a gente tem que ir à luta. Por isso eu fiz a observação que uma reunião dessa com 16 é lamentável não ter 20, 30, 50, 100 pessoas. Precisamos, vou reforçar o que o Orlando disse, precisamos ir à luta. Se o Brasil vai mudar de maneira dura ou não, a única coisa que não podemos fazer é ficar esperando que as mudanças aconteçam. Aí elas não acontecem mesmo. Agora, meus pontos negativos eu fico até triste, porque é para chamar uma reflexão. A história dos municípios, dos assessores, dos políticos e tudo. Agora, gente, os políticos não vão fazer reforma política, mas nós podemos fazer com que eles façam reforma política. Então, é esse o ponto. Com relação à renovação do Congresso, também eu não vejo com muito otimismo, embora eu quero ser otimista. Eu acho que você joga uma laranja boa num saco de laranja podre, ela vai apodrecer. Você joga uma laranja podre num saco de laranja boa, vai apodrecer também. Então, não dá para esperar que o Congresso faça. Eu acho que somos nós que temos que fazer. Aqui tem 4 grupos, gente, tem que ter 50, 100 pessoas aqui, e nós temos que ir para discutir o quê e discutir como e fazer. É esse o meu ponto. Eu queria levantar um questionamento para o Carlos agora e depois passar a bola para o Luzi para que ele finalizasse. Carlos, eu tenho uma experiência particular, na verdade, assim, eu lembro que há uns 10 anos atrás, eu decidi que eu queria ajudar algumas ONGs, né? Eu fui em 4 ou 5 e até hoje eu não tive resposta de nenhuma. Como eu, como pessoa leiga, como que eu posso ajudar? O que você diria para mim? Olha, vai por esse caminho ou vai por aquele caminho? Como que eu participo dessa mudança? Paulo, obrigado aí pela sua pergunta. Parece até que você estava lendo aqui meu pensamento. Talvez você já tenha atingido esse grau de inteligência aí e conseguiu ver. Ainda não. Teve uma indagação que surgiu aqui por via do chat, que foi feito pela Roseli, e a Roseli estava nos perguntando aí como é que podemos intensificar, enfim, as nossas ações junto ao Congresso Nacional, enfim. Isso aí, acho que pergunta que, em resumo, a Roseli estava fazendo. Vamos fazer em partes e tal. Primeiro tem que ter, de fato, a vontade, no que diz respeito a essa questão da reforma administrativa, a vontade política. E bem, falaram aí os meus antecessores, bem presentes na minha mente aqui, as palavras da Aníbal. Eles não querem modificar, claro. Quem está com
a faca e o queijo na mão, quem está recebendo a benesse, quem está lá no conforto. Nossa, eu não quero modificar, eu quero que continue. Essa é a tendência natural do ser humano, é o famoso comodismo, e principalmente se o comodismo está gerando algum cifrão para ele. Dr. Roberto Baumgartner mencionou que há que se ter força e predisposição para enfrentar o corporativismo. É isso aí o que representa exatamente aquele corporativismo, dizendo, eu faço de conta que quero mudar, mas eu não quero. Eu ponho a minha cara na TV, dou lá meu aceno positivo e tal, isso, aquilo, mas lá dentro do parlamento eu não vou mover as pedrinhas. Nós, do Corali, exercemos influência legislativa no que diz respeito aos aspectos trabalhistas e previdenciários. Eu tenho um relatório do ano de 2019, nós apresentamos 236 notas técnicas. Se nós formos fazer uma média mensal, enfim, de quantas notas técnicas, levando em conta que o nosso parlamento trabalha de março até novembro, nós fizemos alguma coisa próximo de 34 notas técnicas apresentadas. Uma alta produtividade. Além disso, e quando nós falamos em notas técnicas, nós estamos falando em posições que são os gestores, os operadores do direito no ramo das relações, que são os gestores de pessoas. Nós estamos falando de manifestações frente aos projetos que eles criaram. E surgem lá os projetos mais absurdas formas. Tem lá projeto de lei que nós tivemos que nos manifestar, um deputado que propunha que houvesse o abono do dia, ou seja, da falta, quando o empregado fosse levar o pet no veterinário. Vai levar o gatinho, vai levar o cachorrinho, apresento lá o atestado e a empresa tem que... Nós temos lá um campeão de projetos de lei com dias de abono, é o senador Paulo Paim. Se nós somássemos todos os dias de projetos de leis que falam especificamente a respeito deste assunto, de abono de dias, nós teríamos somados 192 dias de abonos de faltas por ano. Nós tivemos que fazer, então, a nossa ação reativa. No que diz respeito à proativa, nós temos lá elaborado projetos de leis que estão sendo submetidos ao Congresso Nacional, e eu já estou encerrando, viu, Paulo? Que procuram exatamente movimentar aquela máquina legislativa no sentido de desburocratizar. Nós sabemos o quanto que existe de burocracia na gestão de pessoas, desonerar, incentivar a empregabilidade, enfim. Como é que pode, se eu estou respondendo agora a Roseli, nós temos lá num site específico, é o corali.org.br, que tem lá o Fale Conosco, que pode participar. E, registrando aqui, finalizando, eu queria convidá-los a estar, de tempo em tempo, não precisa ser diariamente, pode ser dia sim, dia não, entre no site do Corali para acompanhar o que está sendo feito. E um registro aqui também importante, que eu deixei de fazer, transmitindo a ele um forte abraço, ao Darcy Garçon, um dos fundadores do Corali, é um dos incentivadores exatamente dessa iniciativa de influência legislativa junto ao Congresso Nacional. Há tempos que ele não aparece por lá, então estou convidando a reintegrar. E ao Paulo, por favor, as portas lá estão abertas e a cada um de vocês, enfim, para estar integrando, porque vocês estão verificando que a messe é grande. Nós precisamos lá dos voluntários, enfim, para nos auxiliar. Agradeço, Paulo, essa oportunidade. Roseli, muito obrigado pela pergunta e dando aí a chance de a gente falar um pouco de como poder participar.
Com certeza, da minha parte, você terá conexão em breve. Luiz Luzzi, eu gostaria que em 3 minutos você fizesse as considerações finais e qualquer tipo de explanação, uma mensagem positiva aí para nós. Ô, Paulo, posso fazer uma perguntinha para Orlando, antes do Luzzi? Pode, claro. Orlando, as 3.000 datilógrafas eram máquinas elétricas ou mecânicas? Eu não saberia te responder isso. Só uma brincadeira. Que maldade, Denise! Não, porque se for mecânica, eu entendo. Agora, elétrica, IBM de esfera, é coisa de última geração. Luzzi, com você, Luzzi, mas o microfone está fechado. Na barrinha de baixo tem o microfone de um lado e o vídeo de outro. Não, Luzzi, continua fechado. No painel embaixo, se você passar o mouse, ele vai abrir uma aba oculta. Aí tem um símbolo do microfone. Você clica em cima dele, ele libera. Se ele tiver vermelho, apague para ficar verde. Apareceu. Agora estão me ouvindo, não é? Sim. Estão ouvindo? Bom, Sim. eu queria agradecer a vocês todos, embora relativamente seja um número pequeno, que nem disse o Djalma, mas é que vocês são muito modestos, vocês não percebem a qualidade, quer dizer assim, o nível dessas reuniões. Quer dizer assim. E eu queria também dizer para vocês que essas reuniões são gravadas. E eu me dou ao trabalho de divulgar para meio mundo essas reuniões gravadas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não fica parado. Quer dizer assim, você vai dizer assim, você não vai conseguir. Não sei, mas pelo menos eu vou lutar. Lutar eu vou sempre, não vou parar nunca, entendeu? Se vai dar resultado ou não, Deus é que sabe. Mas o que eu sei é que nem dizia o outro lá, enquanto tiver bambu, não vai faltar flecha. E mais uma vez, eu quero agradecer a vocês todos e acho que pelo conhecimento que vocês têm, vocês são obrigados a ajudar o país avançando, colocando coisas, agindo. Não podemos ficar conformes e ficar parados. É isso que eu teria a dizer. Muito obrigado a todos. Agradeço a participação de todos. Eu sempre digo que isso aqui não é um encontro, é uma aula, é uma coisa que você não aprende numa faculdade. Então, realmente, quem não participa, eu diria que está perdendo informação e conhecimento gratuitos. Estará salvo no canal do Lumen, posteriormente eu compartilho o link com vocês, aí vocês podem compartilhar com quem quiser. Agradeço, muito obrigado aí pelo comparecimento de todos e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço. O pessoal do CRI continua